Ah, coisas que você não soube que existiam. Quer desbravar o universo tech e se preparar para os desafios desse Último mercado? vídeo. Eu tenho uma dica. Tem muita gente que acha que a novidade é a coisa mais legal que existe, né? Só que se você parar pra pensar, tem mais conteúdo pra trás no passado do que tá por vir ainda. A gente tem muita história e tem coisas que com certeza você não fazia a menor ideia que existem. Coisas importantes e coisas bobas também, né? E é isso que eu vou te mostrar hoje, que você vai ficar maluco no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu nunca achei que eu ia trazer esse conteúdo pra vocês, né? Uma denúncia, inclusive, de algo muito sério que aconteceu. Todo mundo gosta de Chaves, né? Adoro os personagens, o Seu Madruga, o Kiko, o Chaveiro lindo, meu amor. Todo mundo tem seu personagem favorito, mas corre na boca miúda que o Kiko, na verdade, é um plagiador. Fez uma calúnia. Se eu falo o nome Roberto Vasques, você lembra de alguma coisa? E se eu te falar que ele era o verdadeiro Kiko que passeava pelo Brasil fazendo show? Olha só. Kiko. Em 1996 surgiu uma história que o Kiko de verdade seria uma cópia de um personagem de um cara mexicano que estava aparecendo aqui no Brasil e fazendo os seus shows, que era esse rapaz aí. Que nasceu em 5 de novembro de 1944, dizia que era mexicano, e que ele se formou em jornalismo, mas ele dizia muita coisa também, né? E o que acontece? Esse cara ia nos programas de televisão todos falando que ele era o Kiko de verdade, que na verdade ele começou a fazer o papel do Kiko lá com o Roberto Bolanhos, mas aí ele depois do teste ele foi tirado e outro Kiko entrou no rolê. E que ele diz também que Kiko, na verdade ele colocou, o nome dele era K-I-K-O, mas que eles tiveram que mudar lá porque ele tinha o registro desse nome e por isso que o Kiko de lá era Q-U-I-C-O. Una creación, fue registro, fue todo, K-I-K-O. Entonces el registro se encuentra en Estados Unidos, yo tengo que ir, sacar una copia, porque como es vitalicio, tiene que ir personalmente el que registró. Uma história sem pé nem cabeça, mas ele adorava ir nos programas de televisão. E é engraçado como é que ele tem uma habilidade realmente incrível. Ele foi o criador mesmo, porque as bochechas infladas parecem originais. Que coisa, né? E era engraçado uma hora que a moça pede pra ele assim... Uma coisa é você ser imitador, outra coisa é você ter os documentos que provam que foi você que fez o personagem. Então foi original? Então faz o que o Kiko faz, brinca com a bola pra gente um pouco. É uma performance original de verdade. E ele fala, inclusive, que criou até o bordão. Que coisa, não? Que coisa, não? Eu acho que é com certeza ele, porque ficou muito legal do jeito que ele falou. Sei, que tá sei, faltando com certeza. oxigênio. Que coisa, não? Que coisa, não? É, o que resta falar disso aí é que coisa, não? Meu Deus. É O cara tá perdido. Perdeu completamente para que coisa não. Uma das figuras mais emblemáticas do jornalismo, dos esportes, de todo mundo, né? Uma figura muito carismática e odiada ao mesmo tempo, é o Galvão Bueno, que sempre vinha com aquele bordão. Bem, amigos da... Carismática? Tem certeza? Carismática? Rede OM. O quê? Você já pensou que o Galvão Bueno estava fora da Globo nos anos 90? Essa história que com certeza você nunca viu. E um canal que você nunca viu, com programas que você nunca viu e com competições que até então eram desconhecidas. Existia um canal que se chamava Rede OM. Essa história é muito doida. Foi um canal que durou pouco tempo, né? Mais precisamente assim, um ano, mas que fez muito
muito sucesso e teve um impacto muito grande quando ele estava na programação. A história é a seguinte, tinha uma família lá que chamava Martinez. E essa família falou assim, nossa, a gente quer entrar para o ramo da televisão, né? E em 1979, eles compraram um canal de televisão para ser a repetidora da televisão da Globo, né? Tipo assim, a Globo tá passando um programa lá, eles retransmitiam pro pessoal lá da área, uma área específica de Curitiba, que é a TV Tropical. Mas surgiu também uma oportunidade de comprar a TV Paraná, porque ela era dos Diários Associados, que era uma empresa do Assis Chateaubriand, foi uma das mais importantes empresas do Brasil, né, como se fosse a Globo da época, mas que estava um grande declínio, eles foram lá e conseguiram comprar. Acabou que, como essa família tinha esses dois canais de televisão, eles começaram a fazer retransmissões depois para Band e depois para a Rede Record, quando o Edir Macedo comprou e a Record se tornou um canal de televisão que passava no Brasil inteiro. Você pode ter lampejos de ter visto isso, mas você não sabe de onde, porque, por exemplo, você lembra do Alborguete, que é aquele cara que ficava pistola, eu não tô louco, eu não tô louco. Ele tinha um programa na TV. Tem gente que não tem faculdade mental para ser apresentador, né? Tropical. E se você quer comprar o fogão mais barato do Brasil, aproveite as últimas unidades. Que, por acaso, tinha um repórter que viria a ser muito conhecido, que era o Ratinho. Nesse caso, batendo um papo com o Henrique Cristo. Henrique Cristo, por que tanta violência? Isso nem começou ainda. Mas só que em 1991 eles pensaram no plano de dominação brasileiro deles. Eles queriam fazer a transmissão da televisão deles ser em rede nacional. E eles fizeram esse pedido em 1991 para começar a programação em 1992, que inclusive foi a primeira televisão em rede nacional fora do eixo Rio e São Paulo, que era em Curitiba. Para isso eles precisavam de acordo com retransmissoras, que nem a Globo fazia, a Band fazia, né? E eles também faziam parte desse processo. E eles entraram em contato com a TV Gazeta, que fazia a retransmissão aqui para São Paulo. Outro pulo do gato também foi comprar uma televisão lá no Rio. Você imagina que a gente tem a capacidade de criar mundos que não existem? Chama criatividade, parceiro. Rio de Janeiro, que era a TV Corcovado, que até então fazia parte do grupo Silvio Santos. A Rede OM não foi um negócio pequeno, não, apesar de você não ter ouvido falar. Foi um negócio gigantesco. Tanto é que quem que eles chamaram e tiraram da Globo para comandar o esporte? O próprio Galvão Bueno. Bem, amigos da Rede OM, nesta terça às 9h30 da noite no Morumbi, um jogo decisivo para o São Paulo pela Copa Libertadores de América. Nossa senhora, ele já era velho. Isso é sócio de uma rede de televisão, cara. Era um negócio que eu tinha 40 anos, sei lá, uma coisa assim, 40 e poucos anos. Aí surgiu aquilo. 40 e poucos anos. E eu fui. Mano, o tamanho do olho dele. Essa é uma história muito interessante, porque caso você não acompanhe futebol, tá tudo certo, mas pra quem sabe e entende um pouco de futebol, o campeonato mais forte que nós temos aqui no continente sul-americano é a Libertadores da América, né? Que nessa época não valia um tostão furado, ninguém queria saber desse campeonato, ninguém queria ver nada sobre isso, né? E a Rede OM resolveu fazer esse investimento junto com o Galvão Bueno para trazer esse campeonato e ser transmitido, que deu muito certo, porque a campanha de 1992 foi a campanha do time do São Paulo, do Tele Santana, que o pessoal ficou maluco com jogos, a qualidade e tudo mais, e começou a acompanhar bastante. Tanto é que deu picos de audiência. Mas tinha outros programas também. Por exemplo, o Ratinho ganhou um programa próprio na Rede OM. Você confere a linguagem que o povo gosta. Agora, em novo horário. O Celso Russomano... Que ratinho era esse, mano? Agora. O que é isso? Onde que tá a boca desse bicho? Onde... O que é isso? Ah, agora que eu enxerguei. Nariz e a boca. Nossa senhora, muito feio, filho. O Celso Russomano troço horroroso. Circuito Day and Night. Ele não fazia nada de consumidor, né? Na verdade, ele ficava dando indicação de filme em locador. Um bom filme de aventura. Desafiando os limites. Um filme com Michael Parent e Anthony Michel Hall. Ok, mas tudo bem. E tinha programa pra tudo.
Que aleatório, mano. Gosto, programa jornalístico, umas vinhetas que alfinetavam os outros canais de televisão, porque, né, o pessoal entrou numa briga. A Rádio AM não é uma ilha de fantasia mergulhada no mar das outras empresas. E até um programa que era uma zona. Uma zona completa onde não falta música, humor e muita animação. Zona Franca. Todo sábado, Paulo Silvino comanda a zona e espanta o baixo astral do seu fim de semana. Mas, do mesmo jeito que o meteoro apareceu, ele foi passando, indo embora. Falei assim, meu Deus, por que está indo tão cedo, né? É porque é o seguinte, ó, eu não sei se você se lembra, mas em 1992 estava acontecendo um próprio apocalipse aqui no Brasil com a coisa do... Parceiro, eu nasci em 97. Como é que eu ia lembrar disso? Eu não tava lá. Né? E tinha um cara que era chave nesse impeachment, que era o PC Farias. Só que a família Martins apareceu... Essa família PC é sempre complicada, né? Sempre envolvida nos troços. Relacionado ao PC Farias, diz que tinha um cheque lá da TV Corcovado, perdeu a confiança do pessoal, né? E as dívidas começaram a aumentar bastante. Acabou que o Galvão Bueno voltou pra Rede Globo, né? Porque ele viu que o negócio já tava meio que furado. Tá afundando. Eu deixei claro, tô indo embora daqui. Tive conversas, recebi propostas com todas as redes de televisão. Eu falei, eu vou voltar pra minha casa mesmo. Aí, negociando com o Boni, ele falou, tá vendo? Quem mandou? Mas e voltei. Mas foi uma experiência válida. Eu não digo que foi um erro, não. Vivi coisas diferentes, aprendi. A Globo comprou o direito da Copa de Libertadores, como era chamada na época, né? E começou a passar, fazendo uma coisa que estava dando sucesso. E eles mudaram o nome da televisão para CNT, para desvincular um pouco dessa imagem criada da rede OM, né? Que tinha todo esse problema de imagem e tudo mais. E hoje acaba que ela retransmite programas religiosos, sendo que teve até uma treta aí, porque esse pessoal, eles meio que alugam horário e põem o programa que eles querem, né? Aí você não pode passar mais do que 25% desses programas, e eles só passavam isso, ou seja, ainda tá dando treta, mas isso aí foi uma coisa difícil de ver. Ninguém deve estar nem assistindo esse troço. Só que tá. Outro dia, tava vendo reportagem, inclusive, né, vendo sobre a rede OM, e vi um comercial que tava passando lá, falando sobre o CEP. Porque o CEP, todo mundo sabe que o CEP é uma coisa que a gente usa para colocar nome, endereço, rua. Meio que você coloca lá o CEP e já aparece já a sua rua. O CEP não existia? Quando que vai, né? Pasmem, o CEP não tinha todos aqueles números. O CEP antigamente só tinha 5 dígitos. Olha só. Foi criado o CEP de 5 algarismos para agilizar a entrega de correspondência. Mas o país não parou de crescer. Por isso, o CEP agora tem 8 algarismos. Assim, alguns prédios podem até ter CEP exclusivo. Com o novo CEP de 8 algarismos, você manda e recebe sua correspondência com maior precisão e rapidez. Engraçado, né? Do mesmo jeito que o telefone ganhou um 9 e tal, os números vão aumentando por causa de necessidade. Com o CEP não é diferente. O CEP significa Código de Endereçamento Postal. E ele... Eu não sabia isso, acredita? Código de endereçamento. Foi criado em 1971 para resolver um certo problema de... Sabe quando você vai mandar uma encomenda e tem endereço que, por exemplo, é num bairro, é em outro, ou tem rua que tem o mesmo nome em cidades diferentes? O CEP veio para resolver isso e... Cara, tem uma porrada de nome que é repetido em várias cidades. Tipo o nome de estados. Rua Belo Horizonte, Rua Rio de Janeiro, Rua São Paulo, Rua Espírito Santo, Rua do Bahia... Esses nomes são muito comumente utilizados em todas as regiões do Brasil. Cada endereço ia ter uma numeração própria. E até 1992 ele tinha 5 dígitos. E depois disso começou a ter 8. Mas por que eles fizeram isso? Primeiro a gente tem que entender a construção do CEP. Porque pode parecer que não, mas faz sentido. Ó. O primeiro número do CEP, ele faz parte de uma região. Então vamos supor. Então a região número 1 é a sede de Santos. A região 0 é a sede de São Paulo. 0 surgiu primeiro, depois veio a 1, depois a 2, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Região 3 é Belo Horizonte. Nossa, o Espírito Santo ele não consegue ser o único nem nessa área. 4, Bahia. 5, PE, ALBN. A sede de Recife.
6, 7, 7. With go to and team and serial. 8 pé vocês entenderam. O número 1 é uma região, o número 2 é uma região, que pode ser só um estado, dependendo do tamanho e o número de habitantes, né? Ou um aglomerado de estados. Por exemplo, o número 3 é Minas Gerais. Então todo CEP de Minas Gerais vai começar com 3. Da mesma forma que todo CEP aqui em São Paulo começa com 0. E os outros números significam alguma região ou subdivisão de alguma coisa. Por exemplo, região sudeste, vai meio que estreitando. E depois do dígito, que são aqueles 3 numerozinhos assim, ó, depois do risquinho, ó. Você ainda não se mexeu pra comprar aquele nosso carro novo? Menina, então é agora. Consórcio Sai. 000, por exemplo, aquilo lá quer dizer a respeito da sua rua. E os números que vão de 000 até 889 são ruas normais. E de 900 a 999 são para endereços especiais. Uma empresa, um aglomerado de casas, um condomínio, alguma coisa que para endereçar isso aí. E o primeiro código do Brasil está na Praça da Sé, que é o número 01001 000. Parece um trem meio de maluco. E na Praça da Sé, né? Realmente faz sentido. Dá uma olhadinha. Parece mais um código binário para socorro. Nessa reportagem aqui. No Brasil, o governo autoriza a mistura do álcool na gasolina em todo o país. O ministro das Minas e Energia, Pratini de Moraes, autorizou a mistura de 22% de álcool na gasolina. Teve um tempo em que o álcool não era misturado na gasolina? Mas para que serve misturar o álcool na gasolina? E também não sei se você está sabendo. Economia. Mas em 2024, a Câmara dos Deputados deixou o pessoal colocar de 22% de mistura para 27%, aumentar a taxa de álcool na gasolina. Isso é um absurdo ou será que nem tanto assim? Por que esse negócio é misturado? Olha só que interessante. A gente pensa que esse negócio de etanol é uma coisa meio que, o governo brasileiro que pensou isso para fazer alguma coisa, mas o plural de etanol é etanóis? Não é bem assim. O primeiro carro da história do Henry Ford foi feito com um motor que aceitava tanto a gasolina como o álcool. Tanto que a regulamentação do álcool como combustível no Brasil vem de 1933. Claro que por alguns interesses, né, a gasolina meio que ganhou essa batalha porque seria mais rentável. Mas é claro que a gente sabe que é porque o pessoal achou o petróleo lá e virar gasolina. Com certeza isso ia beneficiar alguém, né? Então, meio que a gasolina se tornou o padrão. O álcool foi meio esquecido lá quando foi feito o primeiro carro. Mas só que em 1929 acontece o crash da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, exceção. O mundo entrou meio que em colapso, precisando economizar. E foi aí que o álcool ganhou força novamente, porque era uma forma muito mais barata de fazer um combustível. E para cortar custos, o Brasil fala pro pessoal colocar 5% de álcool misturado na gasolina. Isso, de uma certa forma, na verdade, é muito bom, porque o álcool aumenta a octanagem da gasolina, né? Na verdade, ela melhora a gasolina pura, que não é tão boa assim. Em uma outra época, em 1970, teve também a Guerra Árabe-Israelense, que triplicou o valor da gasolina. E é aí que, em 75, o Brasil faz um plano que se chama Pró-Álcool. O Brasil já encontrou solução para substituir o petróleo como combustível. Esta solução está no Pró-Álcool. Em 1978, produzimos 1 bilhão e 900 milhões de litros de álcool e adicionamos 1,5 bilhão à gasolina. Que era um programa que incentivava o pessoal a usar o álcool. Muita gente hoje, ao invés de misturarem álcool na gasolina, misturam álcool no sangue, sabe? E aí é o momento que você encontra velhos bêbados na rua às 8 horas da manhã. Essa mistura, às vezes, ela é boa, mas ela é melhor para automóveis, tá? Evitem misturar álcool dentro do seu corpo. Álcool como combustível. Tanto é que veio o primeiro carro totalmente movido a álcool, que era um Álcool é combustível para carros, não para seres humanos. Então, para de tomar Campari ou para de tomar Skol.
de 147. E acaba que hoje em dia o álcool tem as suas virtudes e as suas vantagens. Por exemplo, pensando mais no ambiental, o álcool diz que tem aquela coisa mais sustentável. Por quê? Ele produz CO2, né, e vai para a atmosfera, só que o plantio da cana, quando ela está crescendo, ela consome o gás carbônico, ou seja, é uma emissão neutra, se é que a gente pode dizer assim. Então ele não contribui consome o que ela faz. E para quem tem carro flex, é uma comodidade você poder escolher o combustível que você vai usar, né? Mas eu acho que misturar álcool na gasolina, quanto mais você mistura, mais o pessoal tira um pouco do custo e a gasolina não baixa, né? Então a gente vai ser meio passado para trás, na minha opinião. E também quando você tem uma mistura muito o tempo todo, filho. Quando aumenta instantaneamente, aumenta até antes de aumentar. Que é, os caras anunciam que vai aumentar e já tá elevado em tal posto. Mas para diminuir é sempre uma recessão gigantesca. Se anunciarem aumento de 5 centavos hoje, amanhã os postos já estão com 10 centavos a mais. Mas se anunciarem uma queda de 40 centavos hoje, só vai ter essa queda de 40 centavos daqui a 3 meses. Isso começa a dar problema nas peças dos carros, principalmente aqueles que são só a gasolina, que não estão preparados, dimensionados para isso. Então, álcool tem seus problemas, tem suas vantagens. Aí é você escolher usar ou não. Com certeza eu acho que hoje eu te contei algumas coisas que você não sabia que existiram, né? E tem mais, eu separei mais um monte. Eu achei que você ia trazer uns negócios mais, tipo, o torcedor do Botafogo, Michael Jackson de Chique Chique Bahia. Me surpreendeu até. Trouxe algumas coisas pra mim.